traz como convidado Dr. Rodrigo Marcelos, o neurocirurgião, que vai falar para nós algumas perguntas que temos interesse em saber. E como sempre, estamos aqui para tirar essas dúvidas. Boa tarde Vitória, boa tarde seguidores do Saúde Online. É um prazer estar aqui na presença de vocês e eu espero poder ajudar a desmistificar um pouco dessa nova ciência e dessa nova barreira que envolve a neurocirurgia e o estudo constante do cérebro, que é sempre uma ciência com barreiras muito ainda a serem estudadas e a serem evoluídas. Para começar, vamos falar sobre Brain Stimulation. O que é isso, doutor? Bem, Vitória, o Brain Stimulation ou estimulação cerebral, ela consiste na colocação de eletrodos, muitas vezes superficiais ao cérebro, muitas vezes profundo ao cérebro, para o tratamento de determinadas doenças cerebrais. A estimulação cerebral, ela não traz a cura, que é o mais importante salientar, principalmente a gente conversando sobre o mal de Parkinson. Ela não traz a cura, mas ela traz uma melhora na qualidade de vida por bastante tempo para esses pacientes. Outros pacientes são beneficiados com estimulação cerebral para casos de dor. Tá? São medidas mais invasivas que nós fazemos numa fase mais tardia do tratamento da dor, mas que também são muito eficazes em ajudar esses pacientes. Estimulação cerebral é um procedimento novo, um tratamento novo? A estimulação cerebral, ela é um tratamento relativamente novo em comparação a outros tratamentos da medicina que envolvem o cérebro. Já na primeira metade do século XX, a gente já falava em estimulação cerebral. Antes disso, doenças como o Parkinson, principalmente, que é o carro-chefe de todo esse tratamento de estimulação, ele era tratado de maneira a se realizar pequenas lesões no mesmo lugar onde é feita a estimulação cerebral. É um tema bem complexo. A estimulação ela é bem recente se comparada ao resto das outras doenças tratadas no cérebro. Doutor, o que promove realmente o mal de Parkinson? O mal de Parkinson é uma doença degenerativa relacionada a uma questão familiar ou genética, em que a substância nigra, uma parte profunda do cérebro responsável por produzir a L-dopa, ela começa a reduzir de volume. Dessa forma, os pacientes com Parkinson começam a apresentar os sintomas clássicos, começando com pequenos tremores, podendo evoluir a rigidez e a gravidade desses tremores, até mesmo da dificuldade de andar. Alguns pacientes também apresentam alterações cognitivas, perda de memória, demência e, nos casos mais graves, até a situação de ficar totalmente acamado no leito. Essa doença é uma doença que dá mais em pessoas idosas? O mal de Parkinson é uma doença que costuma ocorrer em pacientes no entorno de 50 anos. Mas não é incomum aparecer pacientes jovens com um mal de Parkinson, 30 anos, 35, muito menos do que isso, não existe nada relatado na literatura. O tratamento com Brain Stimulation, o que ele ajuda a pessoas que têm o mal de Parkinson? O tratamento do mal de Parkinson com estimulação cerebral, nesse caso Deep Brain Stimulation, ele tem como objetivo melhorar principalmente os sintomas motores. A gente não indica o DBS no início do tratamento do Parkinson. Ele geralmente é utilizado no meio termo, no meio período entre uma situação mais grave e uma situação leve. O tratamento inicial do mal de Parkinson sempre é com remédio. Mesmo os pacientes que usam o DBS, eles continuam utilizando o remédio. A medicação é para a vida toda. Infelizmente, o mal de Parkinson não tem cura. E o DBS tem como objetivo melhorar a qualidade de vida de uma maneira mais prolongada. A doença, infelizmente, continua avançando. Ele também não melhora a parte cognitiva. Tá? Então, a seleção desses pacientes ela é feita de forma criteriosa. Nem todo paciente é candidato ao DBS. Tá? Mas os pacientes que são candidatos ao DBS,
esses pacientes apresentam realmente uma melhora na sua qualidade de vida muito boa e por muito bom tempo. Claro, sempre dependendo da agressividade e do tempo de doença. Queremos só explicar que quando o doutor fala em DPS, significa Deep Brain Stimulation, que é um tratamento mais profundo. Vamos falar agora, doutor, sobre um outro aspecto que nós queremos saber, sobre quem são as pessoas que também procuram um neurocirurgião e quais são essas pessoas. Existem muitas doenças que são tratadas pelo neurocirurgião. Não somente os aneurismas cerebrais, ou os tumores cerebrais, ou até mesmo a neuromodulação, que envolve o Deep Brain Stimulation, mas também as doenças da coluna e principalmente a dor. Aqui no meu consultório eu tenho muitos pacientes que me procuram por causa de dor crônica, tá? E muitas vezes essa dor está relacionada à coluna. Eu acho que outra pergunta que todos nós temos interesse em saber é se as dores de cabeça elas estão muito ligadas à coluna. Existe uma relação da dor de cabeça com a coluna, sim. A gente chama de cefaleia cervicogênica, tá? Essas dores que provêm da coluna cervical e que sobem para a cabeça, esmagadoramente estão relacionadas à postura. Tá? O uso de novas tecnologias, principalmente os celulares, e a postura errada na hora de se manter com um telefone celular, ou os digitadores que mantêm a cabeça muito baixa, a forma de se sentar da maneira errada, sim, tem relação com dores de cabeça provenientes da coluna cervical. Nós chamamos de cefaleia cervicogênica. Doutor, qual seria a postura ideal? Porque o celular hoje está na mão de todas as pessoas, em todos os lugares, nos restaurantes, por pessoas jovens, por pessoas idosas, enfim. Como seria essa melhor postura para evitar essa dor? Parece que é uma dor constante, que todo mundo reclama. Qual seria a melhor postura? Ou evitar o uso tanto de celular? Olha, hoje ficar sem um telefone celular é praticamente impossível, né? Eu costumo falar que é a postura do soldado, né? A cabeça ereta, né? Com o peito aberto, os ombros na posição correta. A forma de se sentar também, mantendo a coluna ereta, com a cabeça sempre elevada e com o ombro aberto. Essa é a forma fisiológica do corpo humano. Entendeu? Então, usar o telefone, muitas vezes a pessoa deveria utilizar o telefone com ele em pé, com a cabeça ereta. Quem consegue fazer isso por muito tempo? Acaba o corpo e o braço acabam inclinando e até aproximando do rosto para se enxergar melhor. Essas dores provenientes dessa má postura, elas podem ser tratadas? As dores da má postura têm um tratamento simples, sempre envolve o tratamento multidisciplinar, não só médico, com o uso de relaxantes musculares e analgésicos, mas principalmente o trabalho fisioterápico e de atividade física. O importante não é apenas aliviar a dor momentânea, mas evitar que ela volte. Para isso é fundamental a correção da postura, utilizando-se do fisioterapeuta na parte da reeducação postural global, que é o RPG, e da atividade física, sempre acompanhada com um profissional de educação física, para o fortalecimento da musculatura, para que facilite manter a postura mais tempo da maneira correta. Existem doenças que podem ser agravadas por essa má postura, por essa forma de posição errada que a maioria das pessoas tem? A postura incorreta, mantida por muito tempo, associado ao sedentarismo. Estava conversando hoje com alguns colegas que eu considero, na minha opinião, o sedentarismo o terceiro grande mal do século. Porque o primeiro é a depressão, isso é bem claro para o mundo todo, o segundo é o câncer, e o terceiro é o sedentarismo, que levam a todas as outras doenças. A falta de atividade física, uma falta de comprometimento com a própria saúde, é uma coisa muito
crescente hoje em dia, principalmente por causa do advento da facilidade que a tecnologia nos traz hoje. E o uso dessa tecnologia de maneira errada e de maneira contínua acaba fazendo com que alguns problemas, principalmente os problemas que envolvem a coluna, tanto cervical quanto a lombar, eles fiquem mais evidentes. Má postura utilizando o celular, fazendo com que a cervical fique projetada anteriormente, pode acabar levando ao agravamento de algumas hernias de disco. E aí acabando dando outros sintomas, como o surgimento de dormências, dores no ombro que descem para os braços, dormência das mãos e até a perda de força motora. Então, não só na coluna cervical, como na lombar também, isso pode acontecer. Doutor, para iniciar, vamos dizer, uma academia, que é hoje também, a grande maioria das pessoas frequentam uma academia, antes dela começar, ela devia procurar um médico para saber o que ela pode ou não pode fazer? Pacientes saudáveis, previamente rígidos, ou seja, que não possuem doenças sabidas como pressão alta, diabetes, que não possuem nenhum problema articular ou queixa, que são jovens, né, que é a principal característica dos pacientes novos de não terem nenhuma doença, esses pacientes podem iniciar uma atividade física. Claro, todos eles têm que passar por uma avaliação física com um profissional de educação física. Já para pacientes mais idosos que possuem alguma doença associada, como pressão alta, diabetes, dislipidemia, problemas na coluna, problemas articulares, esses pacientes precisam ser avaliados por um profissional médico para que se averigue se existe alguma restrição ou alguma necessidade de complementação nessa atividade física. Doutor, muitas pessoas acham que caminhar trabalhando é uma forma de não ser sedentário. E outras pessoas que não podem fazer outro tipo de atividade física e só podem caminhar, isso já melhora de alguma forma? Sobre caminhar e trabalhar, realmente não é um tipo de atividade física, pois quando a pessoa sai para trabalhar andando, por bem ou por mal, no meio do caminho ela para, ela atravessa o sinal, ela para pegar uma condução, ou ela está carregando uma mala, uma mochila e caminha mais devagar, caminha de maneira confortável. Quando a gente sai para fazer uma caminhada por esporte, geralmente a caminhada ela é contínua, nós evitamos paradas no meio do caminho. E geralmente também o paciente tenta se esforçar um pouco mais, sair da sua zona de conforto, para que aquela atividade física o canse, faça com que ele tenha gasto de energia. Essa sim é uma caminhada para atividade física. Doutor, o senhor falou sobre o uso da mochila. E hoje o que nós mais vemos pela cidade, pelos grandes centros, todas as pessoas andando de mochila, né? Até pessoas carregando os bebês como se fosse uma mochila, um peso, né? E aí eu perguntaria ao senhor, isso também é uma coisa que pode trazer dores frequentes? Infelizmente a sobrecarga pode acabar levando a má postura. E aí a má postura levar a todos os problemas que nós já conversamos. O ideal seria que a mochila tivesse um pouco peso. Claro, esse peso ele vai variar dependendo da força de cada um. A maneira mais correta seria dividir o peso entre as costas e os braços, caso não fosse possível deixar os objetos no local de trabalho. Alguns colégios e escolas já disponibilizam armários para as crianças não terem que carregar as mochilas pesadas e deixarem parte do seu material nos colégios. Outros já solicitam aos pais que utilizem as mochilas com carrinho para que elas possam ir puxando, para não ter que carregar o peso nas costas. Lembrando que os problemas começam da infância, né? Se a gente não evita a má postura desde a infância, isso vai se levando para a vida toda, até chegar no momento que isso se torne um problema. Pessoas que trabalham na rua, que não têm como se livrar dessa situação de carregar o peso, eu sempre recomendo que eles tentem utilizar
as malas ou as mochilas que possuam rodas e eles possam transportar puxando. Nós falamos agora sobre a dor da coluna e eu gostaria de lhe perguntar sobre a dor na face. O que isso significa e se é algum tipo de doença tratável? Existem alguns tipos de dores que acometem realmente a face. Tá? A que a gente mais vê aqui no consultório como neurocirurgião é a neuralgia do trigêmeo. É uma dor que ocorre por causa da compressão do nervo trigêmeo no tronco cerebral e acaba transmitindo uma dor em choque para o rosto, que é a dor neuropática. Essa dor geralmente faz o paciente entrar em crises de dores absurdas, muitos deles até arrancam os dentes da boca no local da dor com o intuito de tentar aliviar a sua dor sem sucesso. É uma dor muito difícil de tratar e de se diagnosticar, mas o tratamento é bem eficaz e existem alguns casos que são necessários cirurgia. Essa dor que o senhor fala, ela pode ser tratada sem ser através de cirurgia? De uma forma medicamentosa? Com certeza, a neuralgia do trigêmeo, a gente inicia o tratamento com remédio. A grande maioria dos pacientes melhora com o uso do remédio e conseguem ficar muito tempo livres de dor. Alguns pacientes, eles não conseguem alcançar a sua melhora com o uso da medicação. Outros não toleram o uso do remédio, por ser um remédio controlado que realmente possui alguns efeitos colaterais. Esses pacientes são candidatos à cirurgia. Existem duas formas de se tratar de maneira cirúrgica. Uma que é a mais eficaz e infelizmente, a invasiva, que é pela cirurgia de janeta, abrindo a cabeça e descomprimindo o nervo. Outra forma que a gente indica mais nos pacientes que não podem se submeter à cirurgia são as cirurgias menos invasivas, que são com utilização de balões e catéteres de radiofrequência, que são catéteres que nós utilizamos pela face. Cada procedimento tem seu benefício e sua desvantagem, todos eles são conversados e a decisão do tratamento é sempre decidida pelo paciente. A ATM, doutor, também pode estar ligada a esse tipo de dor? Sim, a ATM, que é a articulação temporomandibular, e sua disfunção, que é a DTM, a disfunção temporomandibular, ela pode realmente simular, em parte, a neuralgia do trigêmeo. O tratamento da DTM ele é bem eficaz também em aliviar a dor da face. Lembrando que a dor neuropática ela é diferente da dor da articulação da ATM. Isso realmente só com uma boa avaliação de um médico e de um dentista para fazer um diagnóstico correto e indicar o tratamento. Na trajetória do Saúde Online, nós temos visto e gostamos de perguntar a todos os médicos em todas as suas especialidades o que o estresse pode provocar na sua especialidade de neurocirurgia. O estresse está relacionado a um declínio psicológico, ou seja, pessoas estressadas tendem a ser mais depressivas. Os estudos já são bem claros que mostram que quando a gente tem um psicológico fragilizado, isso se reflete no corpo. Então, todos os problemas que acometem o corpo da parte neurológica, pacientes com dor, sentem mais dores, pacientes que têm dores de cabeça e sentem mais dores de cabeça, pacientes com dores na coluna, pacientes deprimidos não conseguem manter uma postura aberta, ereta. Então, o estresse, como em todas as doenças, ela está relacionado realmente a piora em tudo. E isso realmente está relacionado ao psicológico. Quanto mais estressado, mais desatento a gente fica, mais dificuldade em fixar a memória nós temos. Hoje eu posso dizer sem dúvida que o principal motivo de uma pessoa perder memória, não conseguir fixar coisas de curta duração, do tipo, botei a minha caneta na mesa, saí da sala e onde eu botei a minha caneta? É o estresse. O estresse, ele realmente é uma doença que precisa ser tratada, mas quem hoje não é estressado? A gente tem que saber lidar com ele
para todas as áreas da medicina, inclusive a neurocirurgia. Doutor Rodrigo, hoje nós vemos constantemente clínicas da dor. Eu gostaria de saber, dentro da neurocirurgia, se essas clínicas elas podem melhorar alguns aspectos de doenças neurológicas. Com certeza, profissionais bem gabaritados em uma equipe multidisciplinar, onde pacientes principalmente voltados à dor crônica podem ser atendidos e passarem por avaliações não só com um médico especialista, mas também com fisioterapeutas, profissionais de educação física voltados para a atividade física nesse tipo de paciente, nutricionistas que ajudam a muitos desses pacientes a perderem peso e muitos outros profissionais envolvidos, terapeutas ocupacionais, enfermeiros. Sim, com certeza a integralidade das disciplinas é fundamental no tratamento da dor, mas nada substitui a vontade do paciente em melhorar. Queremos agradecer ao Dr. Rodrigo Marcelo por essa apresentação belíssima, por todas essas perguntas que com certeza todos nós queremos saber, e solicitar a ele que numa próxima oportunidade a gente possa continuar a falar sobre essas indagações tão comuns do nosso dia a dia. Muito obrigada, Dr. Marcelo, por ter nos concedido essa entrevista. Eu agradeço a presença da Vitória, do Saúde Online aqui no consultório. Queria deixar uma mensagem para os assinantes, as pessoas que assistem o Saúde Online, para se lembrar de ter saúde, de tentar sempre manter a forma, evitar o sedentarismo. Hoje, realmente, o que nós vemos são pessoas sedentárias no consultório apresentando dor por motivos simples. Uma caminhada todo dia já faz diferença. Ser ativo, sair do sedentarismo é fundamental. Então, se eu pudesse deixar hoje uma mensagem para os assinantes do Saúde Online, eu queria dizer que não sejam sedentários, sejam pessoas ativas, tenham saúde.